Olá pessoal, eu sou Denis Gutenberg e hoje vamos conversar a respeito do pêndulo simples com resistência do ar. Tá. Vamos lá, pêndulo é algo muito fácil de se observar na natureza. Você tem, por exemplo, você amarra uma cordinha no teto e no fim de uma corda você coloca, por exemplo, uma massinha. E aí nesse momento você dá um impulso, você empurra essa massinha para que ela se movimente, fazendo esse movimento aqui, tá? Nesse caso vamos desprezar a massa da cordinha, tá? Vamos considerar só a massa da molinha. E aí temos o seguinte, a massinha ela vai se deslocar, vamos fazer o seguinte, tá? Ela está indo para cima e vamos considerar o momento em que ela está voltando. Ela está voltando para a posição inicial aqui. Quando ela está voltando para a posição inicial, aquela força de resistência do ar que a gente já vem conversando nos vídeos anteriores, ela vai estar atuando aqui contrária ao movimento. Essa é a direção da força de resistência do ar. Contrária ao movimento. Tá, mas tem outras forças aqui também atuando nessa massinha, né? Percebe que o peso ele está sempre atuando aqui, a força peso, o P que a gente chama aqui, para baixo. Vamos colocar o vetorzinho, porque aqui tem algumas direções, tá? E vamos adotar o nosso sistema de referência sempre no sentido do movimento, porque facilita na nossa observação. Ou seja, aqui está o nosso eixo X e aqui na direção da corda está o nosso eixo Y. Tá? Facilita muito para a gente observar as forças que estão atuando no nosso sistema, nosso diagrama de corpo livre. E aí nós temos o seguinte, ó, aqui está a força de tração da corda, aqui a direção do eixo X negativo, do Y negativo, aqui o X negativo. Pronto, temos aqui a tendência do movimento é aqui para baixo, tá? A tendência do movimento é aqui para baixo. A força de resistência do ar é contrária ao movimento. E aí nós temos o seguinte, ó. Para o diagrama de corpo livre, vou colocar assim aqui. Diagrama de corpo livre. Para a gente entender onde é que as forças estão atuando nessa massinha. Tá assim, tá? Aqui eu tenho a nossa massinha. Aqui para cima eu tenho a tração aqui da força na corda, né? Gerada pela corda. Aqui para esse sentido, lembra que o movimento é para cá, tá? É para a esquerda. Esquerda é o positivo. Então, aqui eu tenho a força de resistência do ar. E aqui é o eixo Y. Aqui está a nossa força peso, tá? Que tem uma componente PX. Aqui, ó. Um PX, que projeta aqui. E aqui temos um PY. Tranquilo? Temos um PY aqui. Agora, para a gente saber as forças atuando na direção do movimento, que o movimento é esse aqui, nós teremos o seguinte, tá? Usando a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Olha o que nós temos agora. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Vamos aqui para cima, tá? E aí eu vou ter o seguinte. Quem são as forças que atuam na nossa massinha? Na direção do movimento, tá? Eu tenho, ó. Eu tenho menos a força de resistência do ar. Já já a gente fala sobre ela de novo. E eu tenho agora também, porque ó, a massinha ela está indo, mas quando ela está voltando, a força de resistência do ar ela vai tentar brecar o movimento. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ela é contrária ao movimento. A força peso na direção X, né? Ela está aqui, ó. E ela também, percebe que ela também tenta brecar o movimento. Ela tenta parar o cara. Ou seja, ela também é contrária ao movimento, tá? Percebe que à medida que ele está voltando aqui, ó, a força-peso está também tentando brecar esse movimento. E isso faz com que ela também seja negativa. Mas quem é ela, né? Vamos decompor as forças, tá? Vamos decompor aqui, ó. Quem é o PX, né? O PX é o P seno de θ. O PX vai ser igual, quem é o P? A massa do bloquinho vezes o G. A aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Aí aqui eu vou escrever daqui a pouco quem é quem. Porque, ó, quem é a força de resistência do ar? Toda aquela discussão que a gente já fez,
né, a respeito da força de resistência do ar, que é essa constante que relaciona tanto a área quanto a densidade do fluido, vezes a velocidade. Ela é proporcional também à velocidade. Mas ela é negativa porque é contrária ao movimento. Vezes menos o px igual a m vezes a. Ok? E aí vamos substituir quem são as forças. Menos beta-v menos mg vezes o seno de θ. Igual a massa vezes a aceleração. Ok? Agora, tá? Agora temos algumas observações. Antes de a gente continuar aqui, vamos fazer algumas observações importantes. Deixa eu colocar aqui em cima, porque aí a gente vai poder fazer essas observações aqui interessantes, tá? Percebe que no movimento circular, quem é a velocidade? A linear, ela é igual a angular vezes o raio, não é isso? A gente não sabe disso. V, né, que V é igual a 2π sobre t, o ômega é igual a 2πr sobre t, né, e o ômega é 2π sobre t. Logo, né, a linear é a angular vezes o raio. Quem é a aceleração? Quando eu derivar a velocidade com relação ao tempo, eu tenho a aceleração, não é isso? Logo, se eu derivar a velocidade angular com relação ao tempo, eu tenho a aceleração angular com relação ao tempo vezes o raio. E quem é essa velocidade angular, tá? Quem é a velocidade angular? Ômega também pode ser escrito como a variação de θ, que é o ângulo, com relação ao tempo. E alfa é igual a quem? A segunda derivada com relação a θ, de θ com relação ao tempo. Tranquilo? Tá. Antes de a gente seguir, temos o seguinte. Precisamos falar a respeito do seno de θ, tá? Que é importante. Precisamos falar a respeito do seno de θ. E o seno de θ, quando expandimos o seno de θ, a expansão em série de Taylor, né, ela nos dá que o seno de θ é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, né, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e assim vai sucessivamente. Temos o seguinte, para pequenas oscilações, percebe que se a gente já pega o segundo termo, pequenas oscilações elevado ao cubo, um número muito pequeno elevado ao cubo, ele vai ser menor, como já discutimos no vídeo anterior, no nosso primeiro vídeo. É intuitivo, né? Um número pequeno elevado ao cubo, ele vai ficar muito pequeno. Então, para pequenas oscilações, podemos considerar o seno de θ como aproximadamente θ. E agora podemos usar todas essas informações importantes para a gente entender como é a dinâmica a variação angular aqui do θ, como é que está variando o θ, à medida com que a gente está variando aqui, balançando esse pêndulo e considerando a resistência do ar, tá? Vamos lá. Quem é o V, tá? Primeiro, vamos aqui escrever menos o beta. Quem é o V? Percebe que o V é o R. Quem é o raio, né? O raio desse nosso pêndulo é simplesmente o tamanho da corda, tá? Então é o L. Então vai aparecer aqui, ó, o V ele é igual a ômega vezes R. O R é o L. O R é o L. Aí eu vou colocar o L aqui. E quem é o ômega? Dθ dt. Pronto. Feito isso, agora vamos para o próximo. Menos mg. Percebe que a gente usou seno de θ para pequenas oscilações igual a θ. Então no lugar do seno de θ eu escrevo θ. Agora eu vou escrever a massa. E quem é a aceleração, tá? A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Então eu escrevo o raio, que é o L. E quem é a aceleração angular? d2θ dt2. Ok? Feito isso, né? Vamos passar esses dois caras para o lado direito, para deixar a nossa equação mais bonitinha. Tá bom? Vai ficar assim. M vezes... Eu vou dividir todo mundo por ml, tá? Vou dividir por ml, já para ficar bonitinho, tá? Vai ficar assim, ó. d2θ mais estética. dt2 mais... Aí aqui vai ficar assim, ó. Quando eu dividir ml, o L cancela, vai ficar só B sobre M. dθ dt. Mais... O M vai cancelar, não vai? Vou dividir por ml. Vai ficar só G sobre L vezes o θ, isso dando zero. Bom, já estamos experientes com esse tipo de equação diferencial, não é isso? Então já podemos seguir. Podemos fazer o seguinte. Vamos aproximar uma solução. Vamos chutar uma solução θ, né, como sendo uma constante arbitrária, vezes a exponencial de lambda t. Tá?
E aí vamos ver se dá certo, né? Vamos lá. Quem é a primeira derivada de θ com relação ao tempo? Se eu derivar uma vez, vai ficar lambda vezes A é elevado a lambda t. Derivei duas vezes. Isso fica lambda ao quadrado vezes a própria função. Ok. Próximo passo, substituir essas informações que acabamos de obter na nossa equação, tá? Peço que não me abandonem agora. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui as nossas folhas para a gente poder seguir, tá? Ok. Tá aqui. Vamos lá? Agora eu vou substituir tudo aqui. Acompanha comigo. Quem é d2θ dt ao quadrado? É lambda ao quadrado vezes A elevado a lambda t. Deixa eu só subir a folha para ficar melhorzinho para a gente poder observar, tá? Pronto. Melhorou. Mais beta sobre m vezes dθ dt. Quem é o dθ dt? Lambda vezes A elevado a lambda t. Ok? Mais o g sobre L vezes o θ, que é o A elevado a lambda t. Isso tudo igual a zero. Ok? Considerando que esses carinhas aqui são diferentes de zero, nós ficaremos simplesmente com lambda ao quadrado mais beta sobre m vezes lambda mais g sobre L igual a zero. Essa é a nossa equação do segundo grau. É aquilo que a gente já fez no vídeo anterior. Vamos lá, encontrar quem são as raízes desse polinômio. Lambda vai ser igual a menos b sobre m mais ou menos a raiz de quem? De b quadrado, que é beta, né? Perdoe, sobre m ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes g, vezes c, né? Que é g sobre L. Tranquilo? Dividido por 2. Percebe que chegamos de novo naquela condição, né? O beta, que é um cara que é em função da densidade e da área, é um cara positivo, mais pequeno, sobre m, que é pequeno, né? Menos 4 vezes g sobre L. Esse cara aqui, ele é maior do que esse aqui, tá? Logo, podemos fazer o seguinte, né? Fazer b sobre m, mais ou menos. Colocando o menos 1 aqui fora, a raiz de menos 1 vai dar igual a i, tá? Raiz de menos 1 vai dar i. Vou colocar o menos 1 aqui fora. Aí vamos usar a propriedade da radiciação, que podemos separar dentro da raiz, uma multiplicação, tirar a raiz de menos 1 e colocar aqui fora, que vai dar o i. E aqui dentro fica a raiz de 4g sobre L menos beta sobre m ao quadrado. Ok? Tudo isso dividido por 2. Logo, nosso lambda, ele é quem? Ele vai ser igual a R1 mais ou menos, fazer assim, tá? Lambda 1 vai ser igual a R1 mais R2. O nosso lambda 2 vai ser igual a R1 menos R2. Tranquilo? Percebe que a gente tá... Ó, aqui eu acabei esquecendo só o i, tá? Tem um i aqui, ó, e tem um i aqui, tá? Pronto. Feito isso, nós temos o seguinte, temos duas soluções, né? Possível para o nosso problema. O θ, ele é igual a quem? A uma constante arbitrária A, é elevado a quem? R1, mais IR2, vezes o T, mais uma constante aqui, uma 1, uma 2, né? Exponencial de quem? De 1 R1 menos I R2, vezes o T. Logo, teremos o seguinte, o nosso θ, eu posso colocar em evidência aqui o R1, tá? Vai ficar um A, né? Uma constante e outra constante que a gente cria aqui.
vezes uma exponencial R1 vezes T. De quem? Aqui vai sobrar quem? Tirei o E elevado a R1. Aí sobrou IR2 T, né? Mais E elevado a menos IR2 T. É isso? Que vai dar quem? Quem é esse cara, tá? Quem é esse cara aqui pra gente? Percebe o seguinte? Percebe que, olha só, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho pra gente ver quem é o cara. Temos o seguinte. Se eu fizer E elevado a R2T, que é igual a quem? Cosseno de R2T, mais I seno de R2T, mais, né? Vou somar com quem? Menos IR2T, que é igual a quem? Cosseno de R2T, menos I seno de R2T. Somando esses dois caras, ó, a soma que está aqui vai dar quem? Esse termo morre, 2 cosseno de R2T. Tranquilo? E aí o que acontece? Logo, nosso θ, ele é igual a constante aqui, uma constante arbitrária, R1T, 2 aqui na frente, vezes o cosseno de R2T. Ok? E aí o que é que nós temos? Esse cara aqui representa a amplitude do nosso pêndulo, tá? Ou seja, esse cara aqui, ele pode ser observado que nós temos o seguinte, que a amplitude de oscilação, que a nossa amplitude, ela tem um decaimento exponencial, tá? Porque quem é o R1, tá? Quem é o R1? 2A é elevado, quem é o R1? Ele é menos beta sobre 2M, tá? Ó, beta é positivo, 2M positivo, logo isso aqui é um decaimento exponencial, tá? Se a gente for observar, por exemplo, a amplitude em função do tempo, é outro cara dessa forma, tá? Parte de um valor aqui, quando aqui tem um T, né? Quando T é 0, ele parte de um 2A aqui, e decaindo até o ponto em que a amplitude é mínima, tá? E é isso, tá? Esse é o comportamento aqui do nosso pêndulo simples com resistência do ar, tá? Obrigado, gente.